Pessoal, boa tarde. A gente vai seguir com a nossa aula de ciências falando da observação dos astros e a tecnologia. Tá aqui na página 30. Então, alguns instrumentos auxiliam na observação do céu. São aparelhos que contêm lentes. Eles podem ser simples, como binóculos ou lunetas, ou mais sofisticados, como os grandes telescópios. Com o desenvolvimento das novas tecnologias, esses aparelhos estão cada vez mais potentes, formando imagens bem nítidas dos astros. Bem, o que acontece? Quando nós olhamos o céu a olho nu, sem ajuda nenhuma, a gente vê, né, uma primeira dimensão, vamos dizer assim, né? Agora, quando nós temos acesso à luneta, ao binóculo, são lentes de aumento que nos conduz a uma visão bem melhor. No caso, assim, de eclipses, no caso do planeta, quando vai surgindo de madrugadinha e a gente confunde com a estrela, a gente pensa que é uma estrela. Então, tudo dá pra gente ver de uma maneira mais nítida, de uma maneira melhor, mais acessível. E também quando a gente tem oportunidade, né, a visitar os planetários também. Lá eles têm os programas nas telas em que a gente vê tudo bem difundido, bem aumentado mesmo. Quando a gente tem essa oportunidade é muito legal. Nas excursões, o planetário em Goiânia nos oferece essa possibilidade. Aqui no livro, na página 30, a moça está acessando o que? Uma luneta, né? Para visualizar astros ou momentos como os eclipses. E aqui mostra-se também um observatório lá em Recife, em Pernambuco. Foi uma fotografia tirada em 2015. E na página 31, vou movendo aqui a câmera, tá falando como surge o dia e a noite. O que acontece, né? Por que os dias e noites se alternam? Então, aqui, ó, a paisagem durante o dia, onde a gente visualiza tudo bem melhor, com mais detalhes, e essa paisagem à noite também. Nós precisamos do dia e nós precisamos também da noite. O que acontece? Sabemos que o Sol é o responsável por fornecer luz que ilumina a Terra e calor que a aquece. O período em que um local é iluminado pelo Sol é chamado de dia. O período em que a luz do Sol não ilumina o ambiente é chamado de noite. Os dias e as noites acontecem porque o planeta está em constante movimento, que é um movimento, né, de rotação, em que a Terra gira como se fosse um peão. Quando a gente vai jogar o peão para brincar, pode ser o peão eletrônico, pode ser o peão manual, então aquele movimento em torno de si mesmo. Um desses movimentos é a rotação, em que a Terra gira em torno de si mesma, como um peão. A rotação é responsável pela formação do dia e da noite. A Terra leva aproximadamente 24 horas para completar uma volta. Então, 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. Aqui, quando a luz solar incide sobre o nosso planeta, então uma parte do planeta fica clara, onde ela está se movimentando rapidamente, aqui é o dia, e o outro lado, na parte de trás, escurecida, é a noite. Então, esse lado não as luzes solares, essa reincidência de raios solares aqui não alcança aqui atrás, formando a sombra que nós chamamos de noite. Então, é dia na parte da Terra iluminada pelo Sol e onde esses focos de luz do Sol não alcança, é a noite. É a explicação que está aqui na página 31. Na página 32 tem um relato de um experimento que as crianças elas fizeram. O que aconteceu? Elas montaram essa experiência
Quando a gente está na escola com um globo terrestre, uma folha de papel, uma tesoura, uma fita adesiva e uma lanterna, que pode ser até a lanterna do celular. Em sala de aula, a gente pega o globo terrestre mesmo, aí a gente marca, mesmo que seja com a caneta, com o giz, já fiz muito com o giz. A gente marca com lápis de cor ou com uma caneta, um continente, que é aqui no caso onde está o menininho, a gente marca e vai fazendo a simulação do movimento da Terra. Mas como todo mundo em casa, estamos todos em casa, né? Nós não temos globo terrestre em casa. Que maneira que a gente pode simular essa experiência com as crianças? A gente pode pegar a lanterninha do celular, uma pequena bola e fazer a experiência, mas pode fazer se você quiser, se você puder. A partir da imagem aqui do livro, do como fazer, só com essa imagem aqui já nos dá uma noção para responder essa pergunta aqui que eu pedi lá no roteiro. Ó, o que a lanterna e o globo terrestre representam nesse modelo? Então, a lanterna está representando a luz do sol, né? E o globo terrestre está representando em miniatura o nosso planeta. Mas não precisa da gente estar fazendo a experiência. Por quê? Porque a gente não está na escola e quando a gente está, a gente faz toda essa movimentação do globo terrestre. A gente coloca sobre a mesa, conversa com os alunos, prega com a fita adesiva locais do globo terrestre, a gente vai girando, né? Vai fazendo o movimento. Então, aqui tá mostrando o movimento de oeste para leste, ó, a setinha. Então, de oeste para leste. E aqui o eixo da Terra, então eu enviei um vídeo mostrando o eixo da Terra, a movimentação, tá? Então a pergunta que vocês vão responder é essa aqui, ó. O que a lanterna e o globo terrestre representa nesse modelo? Que modelo? Nesse modelo da experiência que as crianças estão realizando. Em sala de aula tem como a gente localizar no globo terrestre um país que não seja iluminado, quando o Brasil está sendo iluminado. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer essa experiência em sala. Mas nós vamos responder somente essa primeira questão aqui. E a minha sugestão é, se tiver, quem puder realizar, então pode fazer com a lanterninha do celular e com a bola. Dá o mesmo efeito e fica muito bacana. Então é até aqui, fiquem com Deus, até a próxima aula.